Olá, minha gente, sejam todas bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio de Liliths, esse podcast que fala de mulheres que fizeram e fazem história. Estamos de volta aí depois de uma longa pausa, mudança de cidade, mudança de região, enfim, muitos acontecimentos aqui na minha vida e a vida nos pede pausas para certos projetos em certos momentos por outras demandas. Mas enfim, de volta com tudo em Liliths. E hoje eu decidi trazer um livro de uma escritora brasileira, que é a Marcela Ciribelli. E eu estou participando de um grupo de leitura que chama Atlas do Feminino, que eu achei muito interessante. E está no início e tem sido muito rico tudo isso. E o primeiro livro é o livro de Marcela Ciribelli, que chama Sintomas. O que mais eu aprendi quando o amor me decepcionou. E eu finalizei a leitura desse livro. Achei que ele aborda temas muito interessantes. Achei um livro de muita coragem da Marcela, que se colocou demais no livro. Então, assim, é uma atitude de muita coragem. E na capa, que foi colocada pelo Clube do Livro, a frase é muito impactante, que vem escrita nessa capa, que é: o amor foi nossa primeira lição e nossa primeira armadilha. Então, eu queria trazer aqui alguns pontos que a Marcela colocou que me chamaram a atenção e de forma alguma dar conta da totalidade do livro, tá, gente? Para cada uma vai chegar de uma forma. E aí eu vou colocar aqui o que me chamou a atenção pra gente refletir, porque ela traz muitas questões vividas por mulheres, ela se coloca em muitas situações que ela mesma viveu. E eu acho importante a gente jogar luz sobre alguns temas que ela abordou e que me chamaram a atenção. Então, eu vou trazer aqui o meu ponto de vista sobre alguns aspectos do livro. Então, vamos lá. O livro é dividido num prelúdio, que ela chamou de um prelúdio, que chama Novo Dicionário Amoroso. E aí ela vai trazer em 4 partes: sintomas de engano, sintomas de espera, sintomas de ansiedade e sintomas de amor. Vou falar um pouco sobre esse novo dicionário amoroso, que foi algo que eu achei muito importante que a Marcela trouxe. De antes mesmo de começar o livro, ela trouxe alguns termos e que a gente precisa, né, nomear certas situações e como que é importante a gente aprender a dar nome a coisas que a gente vive, às situações. E aí ela vai trazendo, começa falando sobre saudade, menciona inclusive um outro podcast que chama Pra Dar Nome às Coisas, e aí ela fala sobre mansplaining, né, que é um fenômeno que ela coloca aqui, né, um fenômeno tragicômico que os homens se sentem pateticamente confortáveis explicando algo a uma mulher de maneira condescendente, sobre a presunção automática de que sabem mais, mesmo quando estão diante da própria especialista no assunto. E aí ela relata uma situação que aconteceu, uma escritora de um livro, que o cara queria explicar o livro da própria autora para a autora, enfim, achei inclusive bem curiosa essa situação. Mas nesse ponto do novo dicionário amoroso, eu queria trazer uma coisa que me capturou muito, que foi sobre gaslighting, que eu não sabia. Inclusive, aprendi com Marcela aqui sobre a questão do gaslighting, que esse termo do gaslighting, ele vem de uma peça que chama Gaslight, de 1938, escrita pelo dramaturgo britânico Patrick Hamilton, que captura com a exatidão assustadora como a manipulação psicológica opera. Ambientada na Londres vitoriana, a trama gira em torno de Bella e Jack, um casal cuja relação é sustentada por manipulações calculadas. Jack diminui gradualmente o brilho das lâmpadas a gás da casa e insiste que nada mudou, levando Bella a duvidar de sua percepção e, aos poucos, de sua sanidade. A peça foi um sucesso em sua época, ganhando adaptações e incluindo a icônica versão de 1944. E aí, então, é muito interessante a gente olhar para esse aspecto e para esse termo, de como surge esse termo e da questão do gaslight. Gaslight, dessa manipulação psicológica em que a mulher se vê duvidando da própria percepção. Como muitas vezes, não é nada disso que você tá pensando, você tá equivocada, você tá louca, quando a situação está diante dos seus olhos e os fatos estão diante dos seus olhos, além de outros tipos de manipulação.
e o como que é importante a gente nomear toda essa violência psicológica, e ela tem um nome que chama gaslight. E aqui ela vai trazer uma definição. Gaslight é uma manipulação sutil que se infiltra em vez de explodir, que não machuca de imediato, mas que corrói tudo ao redor com o tempo. É como um glitch, uma falha no sistema emocional. Você sente que algo está errado, mas não consegue provar. Porque o problema não está em apenas no que acontece, mas no que tentam fazer você acreditar. E aí é um tipo de violência psicológica que não precisa gritar para ser devastadora. E aí ela vai falando de todo um processo de questões de chantagem emocional e traz algumas reflexões a respeito do gaslight, algumas situações vividas por algumas mulheres. E aí falando que o controle raramente ele se impõe de forma explícita, ele se infiltra no silêncio, na retirada súbita de afeto, na frieza que se transforma qualquer tentativa de comunicação em erro. E aí é importante a gente ir refletindo e nomeando isso, e achei muito importante, então, nessa primeira parte, o que me chamou a atenção foi saber a origem do termo, saber que existe uma peça e mostrar para as mulheres o que está acontecendo e dar nome a essa manipulação psicológica. E aí, então, vai começar a parte 1, que são os sintomas de engano, e ela vai trazer algumas reflexões, vai trazer alguns dados históricos que eu achei muito importante, que é importante a gente saber que nem sempre as coisas foram assim, e aí, assim, questões de lei do divórcio, enfim, e outros recortes históricos, certo? E aí eu vou trazer aqui, que ela coloca na página 32, e eu vou ler alguns trechos, gente, porque eu acho que ninguém melhor que a autora, e nenhuma palavra fica melhor que da autora para poder trazer algumas explicações, e eu vou comentar sobre isso. E aqui ela vai falar sobre uma questão de aprisionamento, que teve um termo cunhado por uma antropóloga mexicana chamada Marcela Lagarde, que ela traz um termo chamado cativeiro das madriposas. E o que é o cativeiro das madriposas? Ela descreve a situação em que as mulheres são aprisionadas pelo patriarcado em papéis restritivos de esposa e mãe, limitando a sua autonomia e a liberdade. Não tem a ver com escolhas individuais, mas com um sistema que posiciona mulheres como peças essenciais em uma máquina que depende do seu trabalho invisível, emocional e físico. E aí, toda a questão da economia do cuidado, de como essas mulheres estão posicionadas, e aí ela traz que, claro que nem todas as mulheres vão se sentir nesse cativeiro das madriposas, aprisionadas nesses papéis, né, que elas são colocadas. E isso precisa ser respeitado, mas quando tantas relatam essa sensação de prisão, ignorar também seria desonesto. Então ela traz essa reflexão de que algumas mulheres se sentem aprisionadas nesse papel, e teve um termo cunhado por uma antropóloga. E é importante a gente refletir sobre isso. E ela traz: se tantas mulheres descrevem o casamento e a maternidade como experiências que em algum momento se tornaram sinônimo de exaustão, talvez a questão não seja o amor em si, mas o que foi feito dele. A romantização do sacrifício feminino nunca foi uma escolha neutra. Ela atende a um propósito. Quando amar significa abrir mão, quando cuidar significa se anular, quando sustentar um relacionamento exige carregar todo o peso emocional sozinha, já não estamos falando de uma relação, mas de um sistema. E aí vamos lá, um ponto importantíssimo que Marcela traz. Essa questão da romantização do sacrifício, e que amor tá ligado a sacrifício feminino. De abrir mão, de se anular. E aí é isso que ela traz, já não estamos falando de amor. E aí ela vai trazendo ao longo do livro, que é interessante, o que ela aprendeu quando o amor a decepcionou, porque é isso, ela traz muito uma visão construída do que é o amor, o que a gente aprendeu que é o amor. E aí no livro ela vai desconstruindo, então ela traz, espera aí, se amor tá ligado a sacrifício, isso não é amor, isso é um sistema opressor, e a gente precisa refletir sobre isso, que a mulher não precisa se anular para poder amar, que a mulher não precisa se esforçar e carregar todo o fardo emocional. Então ela vai refletindo sobre que amor é esse que a gente aprendeu.
E aí ela tem uma frase aqui da antropóloga mexicana que é: o amor feminino, tal qual nos foi ensinado, não é uma experiência livre ou espontânea. Desde a infância somos condicionados a colocar no centro da nossa vida uma construção que, como Lagarde aponta, nos molda para priorizarmos os outros até o ponto de nos apagarmos. O amor nesse contexto não é uma experiência livre, é uma obrigação projetada para garantir que as mulheres cumpram funções específicas dentro da sociedade. Esse amor domesticado transforma o cuidado em dever e o dever em identidade, até que não reste mais espaço para questionar quem sou eu fora disso. E, gente, isso aqui é um ponto muito importante. Essa mulher que pode se sentir lá nesse cativeiro da madriposa, de se sentir aprisionada nesse papel, ela não se vê fora desse lugar. Ela não sabe quem ela é fora do papel de esposa, fora do papel de mãe. E ela tem muitos outros papéis. Ela é irmã, ela é amiga, ela é uma profissional. Ela pode ser uma profissional, caso não seja. Então, nós temos vários outros papéis e é muito importante a gente pensar, tá, quem sou eu fora desse relacionamento? Quem sou eu fora da maternidade? Para que a gente não se aprisione nessa imagem, não esteja congelada nessa imagem. E ela traz aqui, a grande armadilha do amor domesticado é essa, quando se confunde dever, quando se confunde com dever resistir a ele parece um erro moral. Então, é muito importante a gente ir refletindo. E é interessante que ela vai trazendo aqui autoras como Valesca Zanello, Bell Hooks, algumas autoras que inclusive eu já trouxe em outros episódios do Lilith. Se você quer conhecer mais essas autoras, volta lá nos outros episódios. E aí ela vai trazer alguns outros pontos. E aí ela vai trazer um outro ponto que eu achei interessante, na parte que ela traz sobre mulheres falam sobre o amor, de trazer que é visto, o amor é algo muito delegado às mulheres, né? Que as mulheres querem ler mais sobre o amor, querem estudar mais sobre o amor, e que surge a ideia de que quem age com emoção se descontrolou e quem age com a razão agiu corretamente, como se fosse realmente possível isolar um do outro em momentos de decisões importantes da nossa vida, como se fosse possível amar sem sentir ou escolher sem desejar. E essa questão de que as mulheres são mais tomadas pela emoção e que a emoção é algo mais inferior, mas os homens ao mesmo tempo também não entram em contato com as emoções. E aí, enfim, e será que é possível um existir sem o outro? Será que é possível tomar uma decisão sem a emoção? Ou então, enfim, é uma coisa para a gente refletir. E aí vamos a mais um ponto que ela trouxe um conceito de Francine Tavares, que ela traz no seu livro O Amor Saudável e a Invenção da Mulher Neoliberada, que é o conceito de mulher neoliberada. Foi algo que me chamou a atenção também. Ela traz que a mulher neoliberada pode ser tudo, desde que seja eficiente, desejável, emocionalmente equilibrada. Não basta ser independente, é preciso ser inabalável. E aí ela traz esse conceito de mulher neoliberada, que a mulher neoliberada parece ter tudo. Beleza, carreira, independência emocional, mas só parece, porque por trás dessa fachada ainda está o peso de manter tudo funcionando, o equilíbrio emocional, controle das expectativas, a leveza que nunca permite que ela desmorone. Ela aprendeu que o mundo não tolera mulheres que sentem, que pedem e que se colocam. E aí é muito importante a gente pensar nesse conceito de mulher neoliberada, né? De que ela pode tudo, mas tem que ser equilibrada, você tem que ser bonita, você pode ter sua profissão, mas você tem que conseguir equilibrar todos esses pratos. Então é muito pesado para essa mulher carregar tudo isso como ela traz aqui. Somos ensinadas que podemos ter tudo, carreiras que nos inspiram, corpos que desafiam o tempo, uma vida amorosa que se alinha à nossa independência cuidadosamente cultivada. Mas por trás desse brilho há uma verdade inescapável: estamos exaustas.
Como explica Nancy Fraser, o feminismo neoliberal não subverteu as estruturas de opressão, apenas nos treinou para funcionar dentro delas, transformando a sobrecarga em um ideal e a resiliência em um requisito básico de existência. E aí é isso. Inclusive, o outro livro da Marcela fala sobre exaustão. Nós estamos exaustas, porque são muitos os critérios, são muitos os checks ali que você precisa dar. Essa mulher neoliberada precisa cumprir muitas coisas. E aí vou trazer mais um trecho. Nos venderam a autossuficiência como sinônimo de poder, como se nossa força estivesse no fato de que nunca precisamos de ninguém. Mas, na verdade, essa suposta emancipação tem um sabor amargo, porque não nos trouxe a liberdade que prometeram. Apenas uma nova forma de isolamento, agora mascarada de conquista. Nos disseram que mulheres bem-sucedidas não deveriam pensar em relacionamentos, que independência significava desviar o olhar do amor. Mas a verdade é que a infelicidade feminina segue sendo lida como solidão. E a solidão feminina, como sempre, não se mede pela ausência de amizades, propósito ou satisfação pessoal, apenas pela falta de um par amoroso. Então é muito importante a gente pensar sobre tudo isso, sobre toda essa questão de, né, do que foi nos ensinado, onde a gente foi inserido, e aí a gente tem que refletir sobre isso, sobre que tipo de vida que a gente quer pra gente, que não é é muito legítimo desejar um par, né? Querer uma pessoa ao seu lado, mas isso também não pode ser o centro. Enfim, é todo um conflito em torno disso. E aí chegamos na parte 2, que é os sintomas de espera, que ela fala de que nós mulheres, aí mais uma vez, como que a gente aprendeu sobre o amor, como que a gente aprendeu a esperar e a ter paciência, e que essa espera é uma grande virtude. E aí eu vou trazer, ela traz inclusive que a espera como virtude é apenas mais uma herança ingrata da construção do amor romântico. Então vou trazer alguns trechos que ela relatou aqui na parte sala de espera amorosa. E aí ela fala na página 90. Quantas mulheres permanecem em relações infelizes porque foram treinadas a acreditar que a paciência é uma virtude, que toda relação passa por fases difíceis e que desistir é um sinônimo de fracasso. E aí vamos lá, não estamos dizendo que todo relacionamento é perfeito e diante de qualquer dificuldade você tem que encerrar esse relacionamento. Não estamos falando disso, né, gente? Não é 8 nem 80. O relacionamento passa por fases desafiadoras, mas tem um limite. E aí é importante você se questionar, tá? Qual é o meu limite? E quantas mulheres esticam demais esse limite? Naquele sentido de que eu fiz tudo que eu pude, mas será o quanto que esse fiz tudo que eu pude pode custar? Será que a outra parte também estava interessada em resgatar essa relação, em lutar por essa relação, ou você estava lutando sozinha? E a gente interpretar esse desistir como sinônimo de fracasso, mas que pode ser um sinônimo de força, porque tem hora, gente, que a gente tem que olhar e ver que aquilo não faz sentido mais e que não tá fazendo bem. Pela nossa saúde mental, a gente precisa desistir. Então, para desistir, em alguns momentos é preciso de muita coragem. E a gente precisa ter essa coragem para romper certos ciclos que já não fazem sentido, que estão nos adoecendo, enfim. E aí vamos falar um pouco dessa questão da espera. Ela traz que a violência dessa dinâmica é silenciosa, mas implacável. A ideia de que o amor precisa ser conquistado e mantido a qualquer custo nos leva a um esgotamento emocional que consome nossa autonomia, diluindo nossos desejos, até que o que importa não é mais o que queremos, mas o que precisamos fazer para ser amadas. A espera por um amor que nunca se concretiza vira um exercício de autodestruição, um jogo de resistência emocional em que não há vencedoras, apenas mulheres esgotadas, convencidas de que o problema está nelas.
A falta de reciprocidade, em vez de ser um motivo para ir embora, se torna um desafio a ser superado, e a incapacidade do outro em amar passa a ser lida como uma falha nossa, algo que poderíamos ter evitado se tivéssemos sido mais pacientes, mais compreensivas, mais inesquecíveis. O sofrimento se transforma em investimento. Já passei por tanta coisa, não faz sentido desistir agora. Mas a verdade, gente, é que faz. A gente precisa perceber os nossos limites. A gente precisa saber até onde ir, porque essa compreensão tem limite, tudo tem limite. E não é responsabilidade de nós mulheres, é algo que a gente aprende também, como eu já trouxe lá na Valesca Zanello, de que a gente tem que transformar esse homem, que com a gente vai ser diferente, que a gente é especial. Gente, então, não é por aí. Cuidado, porque é essa questão da exaustão emocional que você pode estar se colocando numa situação muito difícil. E aí vem aquela questão que ela traz aqui também, né? É só uma fase. E aqui no final da página 93 ela coloca: sem perceber, ajustamos expectativas, racionalizamos ausências, aceitamos restos, até que a espera deixe de ser uma fase e se torne uma estrutura inteira do amor. A sala de espera é sempre a mesma, desconfortável, com amendoins velhos num pote de vidro e revistas de dieta dos anos 2000 empilhadas no canto. O espaço onde o tempo se arrasta e qualquer distração medíocre serve de alívio momentâneo. Ajustamos expectativas, diminuímos nossa presença, tentamos ser mais fáceis de lidar porque ouvimos que ele precisa de espaço e que tem medo de se envolver, que não está pronto. Racionalizamos cada ausência como uma etapa necessária do processo, como se o amor fosse um campo minado e não um espaço de encontro. E sem perceber, a sala de espera se torna nossa casa. Aprendemos a nos alimentar de migalhas, a engolir desculpas requentadas, a acreditar que aquele amor que ainda não existe tem valor suficiente para justificar a fome. A promessa de que agora vai ser diferente se torna um convite irresistível para mais uma rodada de esperança, mais um giro na roleta da decepção. A cultura da espera nos faz acreditar que o amor está sempre distante e que desistir antes de conquistá-lo é admitir a derrota. E aí, assim, essa sala de espera, ela traz muitas reflexões do que a gente aprendeu sobre o amor, a esperar, a tolerar coisas que não são toleráveis. Então, é muito importante refletir sobre quais são os nossos limites. E para fechar aqui, assim, o livro contempla muitas outras coisas, certo? Mas para fechar esse episódio, eu vou trazer o conceito que eu achei muito interessante que ela trouxe. Como eu disse, não vai ser possível contemplar o livro todo, então vou trazer mais esse conceito que é o amor próprio adestrado. E que é muito vendido esse discurso de o amor próprio em primeiro lugar, e que você precisa se amar, mas que ela trouxe uma reflexão e um ponto crítico aqui muito interessante. Ela traz que o discurso do amor próprio, em primeiro lugar, é como a música de ambiente na sala de espera amorosa. No início, ela soa válida, até agradável, mas repetida a exaustão vira um teste à nossa sanidade. Para que a espera pareça produtiva, nos dizem que não estamos esperando, e sim nos cuidando, nos tornando a mulher que, enfim, aprenderá a se amar antes de tudo. Nos últimos anos, o amor próprio passou por uma mutação curiosa. Antes, ele era um conceito subversivo, uma declaração de autonomia em um mundo que define a mulher pelo quanto ela se doa aos outros, mas quase nunca olha para si. Agora transformou-se em um projeto de otimização contínua, um novo modelo de desempenho. E aí é o grande ponto, de que esse amor próprio virou uma performance. A exigência do amor próprio deixou de ser um convite à liberdade, ela diz, e se tornou um contrato com cláusulas ocultas. Não basta se amar, é preciso se exibir essa autossuficiência com confiança irrepreensível, estética impecável e estabilidade emocional inabalável. A mulher neoliberada, né? Lá que a gente viu.
Como em todo mercado bem estruturado, há um produto para cada uma dessas demandas. Skincare para demonstrar que você se cuida, terapia para provar que você se resolve sozinha, coach para garantir que você vibra na frequência certa. O discurso da autoestima feminina foi sequestrada por um mercado que converte a busca por bem-estar em mais uma oportunidade de consumo. Se sentir bem consigo virou uma exigência que demanda investimento constante em produtos, rituais e performances de autocuidado. E aí, esse é o ponto perigoso dessa questão do auto-amor, o amor próprio adestrado. E a quem também, assim, busca atender, né, esse mercado. E é muito importante a gente refletir sobre isso. Claro que você precisa se amar, mas assim, não tem uma questão de uma autossuficiência. Nós somos seres dependentes, nós precisamos de amigos, colegas de trabalho, enfim, é muito legítimo, somos seres interdependentes. E a gente precisa de outras pessoas na nossa vida, não, a gente não consegue viver isolado. Então isso é muito questionável, né? E a gente precisa refletir sobre esse ponto desse olha, tô falando errado. Amor próprio adestrado que ela trouxe aqui no livro, que é muito interessante. E aí, para fechar, vou trazer aqui uma colocação. O amor próprio não deveria ser um antídoto para dores estruturais, mas uma ferramenta para reconhecê-las, compartilhá-las e combatê-las. Só que, enquanto estivermos ocupadas tentando resolver tudo sozinhas, continuaremos acreditando que se algo não está funcionando é porque o problema está em nós. E esse é o grande problema. O amor próprio vem dessa questão da gente reconhecer o nosso valor, não aceitar certos tipos de coisa. E é o que ela disse, tipo, para que a gente consiga enxergar. E lá no início ela ensina a gente a nomear as violências, a reconhecer. A gente precisa nomear, ver que uma coisa não tá legal, compartilhar e vamos tentar combater isso aqui. E não que o problema tá aí na gente. O amor próprio, assim, não tem como a gente cuidar de tudo, gente. A gente precisa lutar com uma estrutura opressora que traz muitas questões para nós mulheres. Então é um livro incrível, eu recomendo a leitura. É muito aprendizado, assim, muitas coisas da nossa socialização feminina. Então fica aqui a dica de sintomas, né, para que a gente possa refletir sobre o que a gente aprendeu do amor e o que a gente precisa desconstruir. E vamos lá, né? E até o próximo episódio de Liliths.